Bom dia para quem está chegando. This call is now being recorded. Pronto, a mulherzinha falou aqui. Bom dia, bom dia. A gente vai dar continuidade à nossa aula de segunda-feira, tá? Segunda, não foi? Foi. Nós vimos na aula de segunda-feira, nós começamos a estudarmos um pouco sobre as funções, o que é literatura, né? A gente viu o que é arte, aí a gente passou para o que é literatura, né? Para que é que serve a literatura. E agora nós vamos dar continuidade, vou passar aqui os slides, abordando na literatura algo que caracteriza muito o texto literário, tá? Que é a questão da linguagem. É só para o primeiro B, claro, eu sou professora de língua portuguesa do primeiro B. No primeiro A e primeiro C são outros professores, tá? Vocês tiveram a sorte ou o azar de me ter como professora de língua portuguesa. Então, vamos lá. A linguagem literária ou não literária, tá? Então, por que é importante nós analisarmos a questão da linguagem? A linguagem é importante a gente analisar, porque é através dela que nós vamos perceber se um texto é literário ou se um texto não é literário, tá? E a gente terminou, meu povo babão, a gente terminou a aula anterior abordando justamente quais seriam as características da linguagem, né? No texto literário e no texto não literário, tá? Isso foi a última coisa que a gente abordou na aula anterior. Então, o texto não literário, né? Ele vai trazer uma linguagem convencional e impessoal, ou seja, é uma linguagem que não vai transmitir o que a pessoa sente, o que a pessoa acha, tá? O que é que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Isso é algo muito pessoal, tá? Então, a linguagem do texto não literário, ela é totalmente impessoal. Não pode haver interferência do eu, né, do interior de quem está escrevendo aquele texto, tá? Por isso, nós vamos dizer que no texto não literário, nós vamos ter uma linguagem denotativa, tá? E o que é um texto denotativo, uma linguagem denotativa? É aquela linguagem que é empregada em sentido literal, como eu disse já para vocês na aula anterior. É uma linguagem real. Eu acho que eu até usei um exemplo assim, o pé da barriga, né? Se eu tivesse usando essa expressão pé da barriga de uma maneira denotativa, no sentido literal, eu estaria andando aí com um pé pregado na minha barriga, né? Isso seria uma linguagem denotativa. Só que a gente sabe que essa expressão que nós utilizamos, o pé da barriga, ela, na verdade, quer dizer que é no início, né? Embaixo ali da barriga. Para quem tem barriga, logicamente, como eu, né? Quem é fitness, a gente não sabe distinguir bem onde é o pé dessas pessoas. Mas, enfim, a linguagem denotativa é essa, é a real, é a literal. Né? A gente tem muito uma expressão que a gente diz assim, olha, fulaninho quase morreu, literalmente falando, né? Ou seja, no sentido real da coisa, tá? Representa a realidade, a linguagem não denotativa do texto não literário, né? E prioriza a informação. Já o texto literário, ele tem uma linguagem pessoal, né? E aí, quando a gente diz que é uma linguagem pessoal, é porque nessa linguagem a pessoa que escreve, ela carrega muitas emoções, tá? Muitas emoções que colocam para fora. Por exemplo, as canções de sofrência, né, que se escuta muito hoje em dia. Ali nós vamos ter uma linguagem extremamente literária. Por quê? Porque é cheio de emoções, tá certo? Então, a esse tipo de linguagem carregado de emoções, né, uma linguagem do texto literário, nós vamos dizer que trata-se de uma linguagem conotativa. Então, eu quero que nesse momento vocês vamos aprender a diferenciar o que é uma linguagem denotativa de uma linguagem que é conotativa, tá bom? A gente já vai abordar isso. No texto literário, nós vamos encontrar uma linguagem poética, lírica, né? O lirismo é justamente essa essência do ser, né? Essa exaltação dos sentimentos de um texto, tá certo?
E valoriza a questão dos objetos estéticos, por exemplo, a rima, nas poesias, né, que a gente tem, nas canções que a gente escuta, nós também encontramos, por exemplo, a musicalidade e o ritmo, né, para quem gosta aí de cantar, ou quem compõe alguma música, sabe que não basta apenas escrever, tem que escolher as palavras corretas, certas, para que haja essa questão do ritmo, né, e valoriza a expressão. Então, vamos lá para exemplos que eu trouxe para vocês aqui, para diferenciarmos o que é uma linguagem denotativa, que é a do texto não literário, para a linguagem conotativa, que é do texto literário. Então, olha só esse texto que eu trouxe para vocês, tá? Alguém gostaria de ler para mim? Esse texto. Usar o microfone. Não? Pode ler? Pode. Vai lá. História seca, fenômeno secular na vida dos nordestinos. A história da seca na região Nordeste é uma prova de fogo para quem lê ou escuta os relatos de quem vê desde o século XVI. As duras consequências de falta de água acentuaram um quadro que em diversos momentos da biografia do seminário chega a censurador, migração defreada, epidemias, fome, sede e miséria. Os relatos de pesquisadores e historiadores datam da época da colonização portuguesa na região, até a primeira metade do século XVII, que ocupava as áreas mais litorâneas e semiáridas do Brasil. Era a população indígena, uma das primeiras secas que se tem notícia aconteceu entre 1580 e 1583. Obrigada. Nós temos aí um texto que é um texto não literário. Por que ele não vai ser um texto não literário? Porque ele é um texto que nos traz uma informação, né? O próprio título já vem dizendo aí, ó, história seca, fenômeno secular na vida dos nordestinos, né? Então ele vem falando, nos informando aí que a origem, as histórias das secas que acontecem na nossa região Nordeste, se tem notícia delas desde o século XVI, a gente está no século XXI, né? E aí fala também que as consequências da seca são justamente a migração desenfreada. O que é migração? É o que a gente chama aqui no Nordeste de êxodo rural, antigamente, que as pessoas saíam da zona rural e iam para as cidades mais modernas em busca de melhorias de vida, né? Eu acho que isso é uma realidade de todo nordestino. Todos nós temos algum familiar que teve que sair aqui da nossa região para ir para o Sudeste, para o Sul, para o Norte, enfim, em busca de trabalho, e lá, né, construíram a sua família e lá estão vivendo, né? A gente também tem como consequência da seca a questão das epidemias, né? Porque não havia saneamento básico, a fome, a sede, a miséria, né? Então, ó, perceba que é um texto que está informando coisas. E ele está usando um texto, uma linguagem muito objetiva, muito clara. A não ser aqui nesse início, que ele diz assim, né? Ó, a história das secas da região Nordeste é uma prova de fogo. Essa expressão prova de fogo, né? É uma característica do texto literário. Não existe prova de fogo, se a gente for analisar literalmente, né, o sentido real. Porém, a predominância desse texto todo é de uma linguagem denotativa, de uma linguagem não literária, tá? Então, isso daqui seria um texto não literário. Aí eu trouxe para vocês um exemplo de um texto literário sobre o mesmo assunto. Qual é o assunto que nós tratamos aqui nesse primeiro texto? A seca. Não foi? Aí eu trouxe para vocês uma canção muito conhecida de todos nós, nordestinos, do Brasil e do mundo inteiro, que é a Asa Branca, né? E é uma
uma canção que diz o seguinte, ó: quando olhei a terra ardendo, né? Imagine aí, terra arder, né? Uma expressão literária, é uma expressão conotativa. A terra não arde, né? Qual fogueira de São João? Ou seja, está comparando a terra do Nordeste com uma fogueira de São João, né? Quente, ardida, igual a fogueira. Eu perguntei, ai, meu Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Perceba aqui que nós temos aqui uma rima, né? Plantação, alazão. Ó, perceba que aqui eu estou trazendo a mesma informação que o texto primeiro também está trazendo, né? A questão da miséria, da sede, da fome, né? Só que aqui com uma linguagem poética, uma linguagem lírica, uma linguagem musicada, cheia de comparações, né? E, por fim, termina aí, ó. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse, adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então é só vocês imaginarem, né? Se essa expressão, guarda contigo meu coração, se fosse uma linguagem denotativa, se fosse uma linguagem literal, seria a cena de uma pessoa enfiando a mão aqui no coração, tirando o coração e entregando para Rosinha guardar, né? É possível fazer isso na vida real? E ter vida, né? Que é possível fazer isso na vida real? É. Se eu quiser abrir dar uma de doida aqui, arrancar meu coração, eu posso fazer. Mas você consegue viver sem o coração fazendo isso? Não. Tá? Então, perceba que nós temos aqui no texto 2 um texto literário porque traz essa linguagem conotativa. Tá certo? Deu para entender bem a diferença de uma linguagem denotativa para uma conotativa, gente? Deu. Sim. É algo até que vocês com certeza já viram Deu. no decorrer dos estudos de vocês. Eu trouxe para vocês outro exemplo. Exemplo 1, texto não literário, sobre um assunto aí que é muito também conhecido, muito falado, muito amado aqui no nosso Nordeste, né, que é a questão da vaquejada. Então, ó, a vaquejada é uma atividade cultural do Nordeste brasileiro, citada por alguns como um esporte na qual dois vaqueiros, montados a cavalo, têm de derrubar um boi, puxando-o pelo rabo, entre duas faixas de cal do parque de vaquejada. Muito popular na segunda metade do século XX, passou a ser questionada a partir da década de 2010 por ativistas dos direitos dos animais, em virtude dos possíveis maus-tratos aos bois. Em decisão proferida em 6 de outubro de 2016, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, considerou inconstitucional uma lei cearense, né? Ou seja, essa lei de proibição, né, do evento da vaquejada é cearense, que procurava disciplinar a modalidade esportiva como evento cultural, sob o argumento de que as manifestações culturais não se sobrepõem ao direito de proteção ao meio ambiente, consagrado no artigo 225 da Constituição da República. Seguindo-se a decisão do STF de tornar inconstitucional a vaquejada, o Congresso aprovou emenda constitucional permitindo a prática da vaquejada e definindo alguns direitos e deveres a serem seguidos, visando também o bem-estar do animal. Então, a vaquejada, hoje, no Brasil, ela é regulamentada. Antes, ela não era regulamentada. Hoje, sim. Pode ter vaquejada no Brasil? Pode. Só que deve ser seguido vários critérios que foram definidos pelo Congresso Nacional, né? Então, perceba que aqui nós temos um texto claramente informativo sobre o que é vaquejada, né? O que é vaquejada? É uma atividade cultural onde dois vaqueiros montados derrubam o boi em duas faixas de cal, puxando pelo rabo. Então, a gente tem um conhecimento do que seria a vaquejada, né? Onde ela acontece? No Nordeste, né? A gente ficou sabendo aí uma informação sobre uma lei do Ceará que queria proibir a vaquejada, e aí o Supremo Tribunal, aliás, que queria considerar a vaquejada como patrimônio cultural, mas aí o STF proibiu, depois o Congresso permitiu, né? Uma coisa bem brasileira, assim, um diz, outro vai, outro nega, até terminar.
E eu trouxe para vocês aqui um texto literário sobre o mesmo assunto, que aqui nós vamos... Para vocês verem, né, o mesmo assunto retratado no texto não literário e no texto literário, que é, no caso, a música. Ó, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui características em comuns, né, com esse texto, com esses dois textos, né? Então, o texto de Mano Walter começa assim, primeiro título, né, Festa de Vaquejada. Então, já tem tudo a ver. E o texto começa assim, ó, dá para ver de longe que tem vaquejada, a poeira sobe, o chicote estrala, mulher para todo lado, de bota e chapéu, tem loura e tem morena, dos olhos cor de mel. Então, ele está meio que já descrevendo o ambiente da vaquejada, né, o que é que nós encontramos na vaquejada. E aí ele diz, ó, locutor chamando para correr o gado, vaqueiro bebendo, cavalo selado, a mulherada grita da arquibancada, bebendo uísque e cerveja gelada. Aí aqui no final ele diz, ó, e o vaqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alazão, quando chega na faixa, derruba o boi no chão, assim é vaquejada, assim é meu sertão. Então, se a gente perceber aqui, quando ele fala de sertão, né, aqui no final, a gente pode se referir aqui ao Nordeste brasileiro, né? Quando ele diz aqui que quando chega na faixa, derruba o boi no chão, a gente pode ver para aqui, ó, vir aqui para o início, que trata-se de dois vaqueiros montados, puxando o boi pelo rabo entre duas faixas de caldo, parque de vaquejada para derrubar. Né? Então, há uma informação aqui, que é a mesma informação daqui, desse texto, só que aqui é dito de uma maneira e aqui no outro texto é dito de outra. Né? Aqui nós vamos ter uma linguagem mais objetiva, mais direcionada. Aqui nós vamos ter uma linguagem mais conotativa, mais figurada, né, cheio de rimas, de musicalidade, de comparações e por aí vai. Tá certo? Alguma dúvida sobre isso, nenéns? Posso passar o conteúdo para nós irmos mais adiante? Pode sim. Então, vou passar, tá? Eu trouxe para vocês aqui algumas questões para nós trabalharmos, mas eu não vou trabalhar agora. Eu vou dar continuidade ao conteúdo. Caso dê tempo, aí a gente retoma essas questões, tá certo? Deixa eu ir passando aqui. Pronto. Agora nós vamos pular do capítulo 1 do livro de vocês para o capítulo 2, tá? O capítulo 2 do livro de vocês vai trabalhar a questão dos gêneros literários, tá certo? Que é justamente o que nós vamos estudar na aula de hoje. Que gêneros literários seriam esses, né? Logicamente aqui na concepção de um cara chamado de Aristóteles, tá? Ele definiu na antiguidade, quando a gente fala de antiguidade, a gente está se referindo à Grécia, a Grécia lá, a Grécia antes de Cristo, bem antigona mesmo, né? Esse cara, esse estudioso, ele definiu que os gêneros literários eram divididos em 3 gêneros. O gênero épico, narrativo, né? Épico, narrativo, o gênero dramático e o gênero lírico, tá certo? Então, essas 3 imagens aí, cada uma delas representa um gênero desse. A primeira imagem que vocês estão vendo, uma luta entre gladiadores, a gente vai ter uma representação do gênero épico, né? Gênero narrativo. Aqui ao lado que vocês estão vendo 2 máscaras, uma sorrindo e uma chorando, né? Uma alegre e uma triste, a gente vai ter a representação da dramaturgia, do gênero dramático, que diz respeito à questão do teatro, tá? E aqui embaixo vocês têm uma lira, né, que é um instrumento musical que representa justamente a existência de um gênero chamado gênero lírico, tá? Eu acredito que também é algo muito conhecido de vocês, por isso que a gente vai dar uma revisada nesse conteúdo para estudarmos as próximas, dar continuidade às nossas próximas aulas de literatura. Beleza, nenéns? Então, vamos lá. O que seria o gênero épico? Tá? Gravem esse nome, gênero épico. O gênero épico, como eu falei para vocês, ele surgiu na antiguidade, lá na Grécia, antes de Cristo, tá? Originalmente, a epopeia,
epopeia é o nome dado ao gênero épico também, ele tinha o objetivo de homenagear os heróis nacionais, né? Vocês sabem que naquela época, gente, haviam muitas guerras, né? Para quem gosta aí, não sei se vocês gostam, mas eu amo, eu sou viciada mesmo, assim, em filmes épicos, né? Filmes da Idade Média, filmes da Antiguidade, da época grega, né? De lutas entre soldados armados a cavalos, né? Enfim, a gente sabe que isso foi uma realidade no nosso mundo, né, que muitas pessoas, muitos países, muitas nações se expandiram por causa disso, né? Então, o gênero épico, né, o texto épico, ele era escrito por pessoas justamente para homenagear esses grandes heróis nacionais. Eles precisavam ser homenageados de alguma forma e a literatura serviu como isso, né? Portanto, apresentava também um caráter histórico. Então, através desses filmes épicos, né, esses filmes antigos, a gente também conhece um pouco sobre o caráter histórico da época, né? Como as pessoas viviam, como as pessoas se relacionavam, como eram as cidades, como era a economia, como era a política, tudo isso a gente vê através do gênero épico. Dessa forma, buscava estimular o povo a enfrentar as dificuldades de sua existência com a mesma coragem e determinação dos seus heróis. Ou seja, também era uma jogada de marketing, né? Fazer com que as pessoas tivessem coragem de lutar pelo seu país, né? Olha, olhava lá as histórias dos grandes heróis, dos grandes lutadores, dos grandes soldados e dizia, não, se esse caba fez, eu também posso fazer, né? Então, era esse um dos objetivos do gênero épico, certo? E quais são as características do gênero épico, gente? É justamente existir, já que é uma narrativa, né? A gente já estudou isso, a gente começou a estudar isso em redação, já que eu tenho um texto narrativo, significa dizer que eu vou ter um narrador, né? Que eu vou ter um personagem ou personagens, e dentro desses personagens eu vou ter o herói ou os heróis, né? Já que o objetivo da epopeia, do gênero épico, é homenagear esses heróis, então eu tenho que ter um herói. Há o enredo é a história, o tempo, né? E no caso aí a gente tem a antiguidade, lá do tempo remoto, né? Antes de Cristo, e a questão do espaço. O espaço é um ambiente onde esse tudo é passado, tá? Gente, eu não sei se é da época de vocês, se vocês usam isso hoje, mas eu costumo muito usar isso nas minhas expressões, dizendo quando uma coisa me marca muito, uma história me marca muito, eu digo que essa história é épica, né? Uma história épica, uma festa épica, um fica épico, um namoro épico, né? Um casamento épico, uma queda épica, né? Tudo épico é um adjetivo para simbolizar algo que foi muito marcante, muito memorável, muito significante, muito grande, né? E por ser algo tão grande, é algo que vai ser relembrado, né? A vida inteira, tá? Então, se vocês escutarem alguma vez alguém usar essa expressão, foi uma festa épica, a festa do ano retrasado aí na cidade da Baiara, vai ser algo memorável, é justamente para simbolizar essa grandiosidade da história, tá certo? Então, por isso que nós vamos ter aqui o gênero épico caracterizado por isso, tá? E uma das histórias épicas da antiguidade mais conhecidas é a Ilíada, tá? E eu trouxe para vocês aqui um pequeno resumo dessa narrativa, porque traz um personagem que eu acho que é muito conhecido de vocês, que é o personagem Aquiles. Já ouviram falar nele? Em Aquiles? Já. No personagem, né? No vizinho que se chama Aquiles, no filho da vizinha que se chama Aquiles, não. No personagem Aquiles. Já? Já. Tem uma expressão, né, muito conhecida do Aquiles, que é o tendão de Aquiles. Né? Acho que vocês já ouviram falar. A gente diz, eu tô com uma dor no tendão de Aquiles. Aqui no meu tá tudo bem. É o quê? Aqui no meu tá tudo branco.
Tá tudo branco mesmo, só tem três nomezinhos. Vocês já ouviram falar na expressão tendão de Aquiles? Não. Eu também não. Tendão de Aquiles é justamente a parte do nosso pé traseiro, tá? É um nome comum, do senso comum, que nós criamos para especificar o nome científico, né? Eu não sei o nome científico, vou mentir para vocês. Então, eu chamo a parte traseira do meu pé de tendão de Aquiles, né? E a gente vai entender agora o porquê tendão de Aquiles, né? De onde foi que surgiu essa expressão tendão de Aquiles, tá? Então, eu trouxe para vocês um pequeno resumo sobre a Ilíada. Vocês estão vendo aí? Tem gente que está dizendo que não está vendo. Eu tô. Eu acho que vocês estão clicando, vocês não clicaram, não estão clicando onde é para clicar para ver a imagem. Se não estiver vendo aí é porque selecionou uma janela de alguém, aí tem que ir lá embaixo e selecionar a minha janela da apresentação. Tá certo? Então vamos conhecer um pouco da Ilíada de Homero. Homero é o cara que escreveu essa obra chamada Ilíada, que trata-se de uma obra épica, porque vai narrar a história de um grande herói, que é Aquiles, tá? Então é o seguinte, essa história diz o seguinte, ó, a guerra teve como motivo o rapto de Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, por Paris, príncipe de Troia. Então é uma guerra que vai acontecer entre soldados de Esparta, que é uma cidade, né, que era um estado da Grécia, tá? E Troia, tá? O que é que aconteceu? Esse rapto, ele foi causado, na verdade, por influência da deusa Afrodite, a deusa do amor. Já que se trata de uma obra grega antiga, vocês sabem que antes de Cristo, né, se tinha a questão da cultura pagã, da crença pagã, né? As pessoas acreditavam que existiam deuses, né? E aí a gente tem os deuses, Zeus, que é o deus do Olimpo, Hades, que era o deus do inferno, né? Netuno, que é o deus do mar, né? Ou seja, havia essa crença da sociedade na época que tudo que era ocasionado de ruim ou de bom para eles eram escolhas dos deuses. Então, por isso que essa narrativa vai trazer a participação dos deuses, né? E são os deuses que ditam o destino das pessoas, tá? Existia essa crença. Hoje a gente diz que, para quem tem fé, né, quem acredita, que o nosso futuro é definido por Deus, né? Antigamente também tinha essa ideia, mas eram pelos deuses, tá? Então, o que é que acontece? Em uma disputa entre as deusas Hera, Atenas e Afrodite, para saber qual era a mais bela, Paris, que era o príncipe de Troia, foi o juiz e escolheu Afrodite, né? Afrodite, que é a deusa do amor. A Afrodite, muito feliz por ter sido escolhida a mais bonita de todas as deusas, fez o quê? Ofereceu como retribuição o amor da mulher mais bela da Grécia. E quem era essa mulher mais bela da Grécia? A Helena, tá? E essa Helena era mulher de Menelau, que era rei de Esparta. Em uma visita aos espartanos, Paris, que foi o juiz que escolheu a Afrodite como a deusa mais linda, ele acabou se apaixonando por Helena, né? E Helena era casada, ou seja, nós temos aí um dos primeiros casos de chifre da humanidade, né, da antiguidade. Helena colocou chifre em Menelau e fugiu com Paris para ir morar em Troia, onde poderiam viver esse romance, tá? Só que vocês sabem que corno não deixa as coisas barato, né? Então, no entanto, essa ação traria desgraça e a queda de Troia. Ou seja, Paris ia se ferrar, porque Menelau não ia deixar isso barato. Isso porque já no nascimento de Paris, quando Paris nasceu,
houve uma previsão de uma deusa de que ele representaria o fim de Troia. Existia muito isso na época da mitologia grega, né? A questão do destino, né? Que você, uma vez destinado àquilo, não poderia fugir. Se você fugisse, não ia adiantar que, por mais que você fugisse, um dia seu destino iria se concretizar, né? E o que é que acontece? Sabendo disso, né, que Paris representaria o fim de Troia, de um estado, né, de uma cidade, o que foi que aconteceu? O pai de Paris, o próprio pai, mandou matar o filho, mas o filho conseguiu sobreviver e depois de muito tempo ele voltou a Troia, né, para vocês verem como essa ideia de destino, né, não adianta você fugir, o destino é destino e ponto. Então, com a afronta do rapto de Helena, o que foi que Menelau o Corno, juntamente com outros reis, decidiram? Eles decidiram o quê? Invadir Troia e pegar a Helena de volta, né? Nada mais justo ele pensar dessa forma. E o que é que aconteceu? Porém, o grande nome do exército espartano era Aquiles. Eis onde surge Aquiles na história, né? Aquiles, ele era justamente um dos heróis ao lado de Menelau o Corno. Então, Aquiles ajudou Menelau a invadir Troia para conquistar a cidade e Menelau, consequentemente, ter sua mulher de volta. Só que aí nós temos aí, ó, a explicação, gente, do que eu falei para vocês, tendão de Aquiles, essa partezinha de trás do nosso pé, que fica entre o calcanhar, né, esse ligamentozinho que nós temos, tá? O surgimento dessa expressão tendão de Aquiles é justamente no nascimento de Aquiles, né? O que foi que aconteceu? Aquiles era filho de uma deusa com um mortal. E ao nascer, a sua mãe, que era deusa, prevendo o futuro fatal do seu filho, ou seja, assim que Aquiles nasceu, ela já sabia que Aquiles iria morrer, né? O que foi que ela fez? Lançou Aquiles nas águas do mar Estige, e simbolizava ali, gente, uma água muito, como é que eu posso dizer, mágica, né? Que daria a Aquiles a vida eterna, tá? A vida eterna. Só que, olha só que massa, eu sou fã de mitologia. Só que ao a deusa, a mãe de Aquiles, pegar ele para jogar no mar, né, nessas águas do mar Estige, o que foi que aconteceu? Ela pegou ele pelo calcanhar esquerdo, eu acho, e jogou dentro da água, molhou ele e tirou de volta. Só que a parte do calcanhar que ela pegou não foi molhada. Olha só que massa, não foi molhada. Ou seja, qual seria o ponto fraco de Aquiles? Né? Quem quisesse matar Aquiles, iria matar ele aonde? Nessa parte do tendão, que a gente chama tendão de Aquiles, tá? Tanto é que a gente vai ver mais adiante que foi assim que ele morreu, tá? Então, de onde surgiu essa expressão tendão de Aquiles? Justamente nessa concepção de quando a mãe de Aquiles foi mergulhar ele no mar, segurou nessa parte do pé e acabou que não foi abençoada, né? Ficou a única parte de Aquiles, como se eu posso dizer, a única parte mortal, né? Então, vamos lá, o que foi que aconteceu? Quando adulto, quando Aquiles cresceu, foi revelado a ele que ele teria duas escolhas: participar da guerra e morrer, ou não ir a Troia e ter uma vida tranquila. Só que Aquiles era um herói, Aquiles era um soldado. Então, ele escolheu o quê? Ir à guerra. Pois a sua aspiração era de seu nome como guerreiro ecoasse pela eternidade, mesmo que morresse. Mas ele queria ser lembrado pelos grandes feitos, né? Porém, o que é que acontece? As mulheres são o perigo da humanidade, minha gente. Aquiles acabou se apaixonando por Criseida. Olha o nome, né? É bom que dá umas sugestões aí para você botar nos vídeos de vocês futuramente. Criseida, né? Só que essa Criseida, ela acaba sendo raptada. E muito triste pelo rapto da sua amada, Aquiles decide simplesmente não participar dessa guerra, organizada por Esparta para recuperar Helena e invadir Troia, né?
Aí a batalha, gente, passados aí, já durava 10 anos, né? E os soldados espartanos, querendo voltar para casa, né, fizeram o seguinte: um cara chamado de Odisseu, ele conseguiu convencer Aquiles a voltar para o campo de batalha, né? E ao mesmo tempo ele propôs usar a madeira dos navios de Esparta e construir um cavalo gigantesco, né? Esse cavalo feito de madeira, cavalo enorme, era uma prova falsa, né? Era uma fake news, uma das primeiras fake news da época, né? Que se tem história, que tem conhecimento. Esse cavalo foi feito por pelos espartanos, como uma forma de rendição, de dizer, ó, toma aqui o cavalo em homenagem aos deuses. Isso é uma forma de dizer que nós, espartanos, não vamos mais invadir Troia. Aí os troianos, os pobres, acreditaram, né? E o que foi que aconteceu? Esse cavalo, que ficou conhecido como cavalo de Troia, né? Os troianos levaram esse cavalo para dentro de sua cidade e guardaram no interior dessa sua cidade, da cidade de Troia, né? E aí começaram a curtir, a beber, afinal a guerra tinha acabado, né? O povo de Esparta tinha se rendido, aí vocês sabem, né? A humanidade desde sempre comemora com bebida. Foi beber, foram comer, só sei que ficaram naquele estado, naquele naipe, e a cidade ficou, de certa forma, desprotegida, né? E o que foi que aconteceu, gente? Os espartanos deram esse cavalo, mas dentro do cavalo, vocês estão vendo aqui a imagem, ele era um cavalo enorme, dentro do cavalo tinham muitos soldados de Esparta. Então, eles esperaram que os troianos dormissem, bêbados, né? E que deixassem a cidade à vontade. E aí, o que foi que aconteceu? Os espartanos saíram do cavalo, invadiram Troia, né? Massacraram os troianos, incendiaram a cidade e Menelau, o corno, né? Conseguiu recuperar Helena de volta. Foi nessa disputa, né, que justamente Aquiles ele foi atingido no calcanhar. Ó, o calcanhar de Aquiles é essa parte que está na imagem, estão conseguindo ver? Tá? Era a única parte de Aquiles que era desprotegida, né? E Filolectes, ele pegou, lançou uma flecha, e essa flecha caiu justamente no tendão onde ele era vulnerável, e ele acabou sendo morto. Então, grande herói, né, ser morto em um tendão, tá certo? Então, Troia foi destruída, Agamenon apossou-se da terra, e depois de muito tempo de procura, Menelau, olha só como Menelau é corno, minha gente, depois de muito procurar Helena, depois dessa guerra, Menelau encontrou a Helena, que já estava casado com outro, né? Afinal, Paris, o primeiro amante dela, morreu, né, nessa guerra também. Mas dessa vez, Menelau foi macho, né, entre aspas, e disse que ia levar Helena e forçou Helena a voltar para Esparta, tá? Então, Menelau, ele era um corno conformado mesmo, né? Ele amava a Helena, talvez também por questão de ego, né? Ferido, né? O homem mostrar que não aceita perder a sua mulher, ele foi até o último instante e conseguiu trazer Helena de volta, né? Ou seja, se lembra da maldição inicial, né? Que Paris, o amante de Helena, ia ser responsável pelo fim de Troia, né? Por mais que Paris tenha passado muito tempo fugindo desse destino, foi ele o responsável pelo fim de Troia. Se Paris não tivesse raptado Helena, se não tivesse se apaixonado por Helena, Troia não teria sido invadida, Troia não teria sido incendiada e acabada, tá bom? Então, isso é uma história épica, é uma história memorável, uma história grandiosa, tá certo? Só para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês uma cena do filme Troia, para vocês verem.
Bom dia para os corvos. Eu disse a você ontem, e ainda repito hoje. Remova seu exército das minhas terras. Gosto de suas terras. Acho que vamos ficar. E gosto de seus soldados. Lutaram muito bem ontem. Bem não. Mas com bravura. Não vão lutar por você. Foi o que disseram na Messênia. E na Arcádia. E na Eubeia. Agora, todos lutam por mim. Não pode ter o mundo inteiro, Agamemnon. É grande demais, mesmo para você. Não quero ver outro massacre. Vamos resolver esta guerra à moda antiga. Seu melhor guerreiro contra o meu. E se meu homem vencer? Deixamos a Tessália para sempre. Sou homem generoso. Se o meu vencer, pode ficar com o trono. Mas a Tessália fica sob o meu comando para lutar sempre que eu convocar. Este é o meu guerreiro. Boagres faz esse efeito em muitos heróis. Cuidado com quem insulta, velho rei. Meu rei, Aquiles não está com o exército. Onde ele está? Mandei um menino atrás dele. As histórias sobre o Senhor são reais? Dizem que sua mãe é uma deusa imortal. Dizem que não pode ser morto. Então eu não usaria o escudo. O Tessálico que vai lutar com o senhor, ele é o maior homem que eu já vi. Eu não lutaria com ele. Por isso que seu nome nunca será lembrado. Talvez seja melhor deixar para amanhã, que ele estará mais descansado. Deveria castigá-lo por sua impertinência. Talvez o senhor devesse enfrentá-lo. Aquiles. Aquiles. Olha esses homens. Pode salvar centenas deles. Pode terminar essa guerra com um golpe de espada. Pense em quantas canções vão cantar em sua honra. Deixar que voltem para as esposas. Imagine um rei que traga as próprias batalhas. Não seria uma novidade? De todos os guerreiros amados pelos deuses, é o que eu mais odeio. Precisamos dele, meu rei. Por hora. Espada molada da boa, viu? Já. Não há mais ninguém? Só li uma. Não há mais ninguém? Não teve nem reação, coitado. Quem é você, soldado? Aquiles, filho de Peleu. Aquiles.
Vou me lembrar do nome. O governante da Tessália carrega este cetro. Entregue a seu rei. Ele não é meu rei. Esse filme aí é bom, é o gato narrando ele contra Gon. Tem um vídeo, mas eu não trouxe porque é muito moral. Mas depois vocês pesquisam no YouTube, que é a narração desse episódio feita por um cearense. É uma putaria. É uma putaria, é engraçado demais. Mas depois vocês pesquisam aí, caso queiram. Indico também o filme, tá certo? É bem legal mesmo, tá, gente? Então, por hoje é só, tá? Alguma dúvida? Não. Não, não, né? Eu vou assistir o filme só por causa de Aquiles. Danadinha. Essa roupinha dele bem, né? Mostra quase tudo. Tô ligada. Muito bem. Bom, então, carinhas, pessoinhas, um cheiro bem grande e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau.